Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho, trabalhadores, trabalhadoras, enfim, a todos vocês que vão nos assistir. Essa é uma gravação sendo feita para o próximo dia 22 de junho de 2023. Para a Casa do Caminho, um estudo sobre o Livro dos Espíritos entre a questão 868 e 872. Mas antes que possamos entrar efetivamente no estudo conjunto, nós vamos lembrar que nós estamos vivendo dias frios aqui no Rio de Janeiro. São madrugadas frias, são dias já assim mais tépidos, né? Temperatura mais amena, mas a madrugada está fria para nossa sensação. Nós estamos, por exemplo, essa madrugada já foi aqui, acordamos com 15 graus, né, pela manhã. São temperaturas desagradáveis. E por que a gente está falando isso? Por conta de uma parcela da assistência da Casa do Caminho estar voltada para a população em situação de rua. Essa população acaba sofrendo, certamente, o resultado desse intempério, dessa questão do frio. Então, como ajudá-los? Bom, a primeira é que tem o grupo que sai fazendo a quentinha, levando alimento, abordando e tentando de alguma forma apresentar, além da comida, o evangelho e a oportunidade de reinserção ou de redinamização no pensamento de estar na rua. Mas, sobretudo, agasalhá-los também nessa época, né? Possibilitar um cobertor, um agasalho. Portanto, a Casa do Caminho, aqui na Estrada do Cafundá, em Jacarepaguá, ela está recebendo donativos. Ela recebe donativos financeiros para a aquisição de cobertores e alimentos. Ela recebe donativos de casacos que possamos ter e queiramos doar, porque já não está na serventia para nós, mas sempre em bom estado e limpo. Né? É importante que a gente entregue aquilo que gostaríamos de receber se ali estivéssemos naquela situação. E também recebe os donativos de um modo geral para poder levar a essas pessoas e as famílias. São mais de 70 famílias que também são abrigadas pela Casa do Caminho num atendimento social. Tem um atendimento à luz da doutrina espírita, certamente, na máxima da caridade, mas dentro desse espaço existe o atendimento social efetivo da matéria. Então, alimentos, gêneros e donativos financeiros. Procure o pessoal lá na Casa do Caminho, por favor. Bom, entrando agora propriamente no estudo, já nos desconectando aqui das atividades do dia a dia, que já começam a nos buscar a todos, vamos dedicar os próximos quase 30 minutos a esse estudo que vai tratar do Livro dos Espíritos, como falei inicialmente, do conhecimento do futuro. A gente vai aqui, Kardec faz uma busca com os espíritos do porquê do não conhecimento do futuro, né? O que vem a ser. E um título que para nós fica nos parecendo um pouco estranho nos dias de hoje, que é o resumo retórico da motivação das ações humanas, livre-arbítrio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa ferramenta, sobre essa disponibilidade extraordinária que teve nas nossas livres escolhas. Bom, da questão 868 até a 871, vai tratar dessa questão da liberdade do espírito mais à frente, mas agora por que não temos a liberdade de escolhermos e sabermos do nosso futuro, né? Bom, a escolha do futuro nós temos, de acordo com nossas escolhas, e nós vamos entender isso na questão 872 ali um pouquinho à frente. Agora, por que não sabemos? Ora, é simples, a gente lembra do que fizemos nessa vida recentemente, talvez, vamos lá, buscar 10 anos atrás. Como éramos, como era o nosso aspecto, como vivíamos, quais eram as nossas escolhas, o que assistimos, o que lemos, quem eram os nossos amigos? Eram os mesmos? O trabalho era o mesmo? E como éramos no trabalho, como estávamos em família? Nós não nos lembramos. Recentemente, são dados de uma existência recente. Estou falando para uma pessoa já madura, até porque aí 10 anos conta, né? Vamos lá.
Se a gente não lembra do nosso passado. Isso já foi trazido, os espíritos já nos mostraram com muita reflexão, com muita propriedade, por que a razão de não lembrarmos do passado. Muitos até falam, dentro de casa espírita, a gente vê assim, felizmente a gente não lembra do nosso passado, porque estaríamos nos envergonhando daquilo que fizemos. Isso é um pouco de culpismo, né? Um exagero que eu particularmente, uma reflexão pessoal minha, eu acho um pouco de culpismo. Não é isso não. Eu acho que nós com certeza nós não temos esse conhecimento, que é para não nos agarrarmos a determinados valores do passado. A gente vem aqui com a intuição, né? Já que nós temos aqui o cérebro reptiliano, como chamado, cérebro instintivo, nós estamos chegando com a intuição daquilo que fizemos de bom e daquilo que fizemos de não tão bom, ou que nós nos equivocamos, ou que nós erramos. Mas por que equivocou? Equivocou na tentativa. Errou porque ficou insistindo. Insistindo na maioria das vezes porque aquilo nos era conveniente. Ou por ignorância. São dois os fatores. Ou tentávamos reproduzir resultados diferentes com as mesmas ações, ou por ignorância, ou por conveniência. Aquilo que nos trazia certa composição íntima, né? Nos trazia um bem-estar, vamos assim dizendo, mesmo que isso fosse fruto do mal-estar alheio, mesmo que isso fosse fruto de um sofrimento alheio. Daí o fato da gente não ter o conhecimento do passado na letra, mas nós temos sensações, não temos? Muitas das vezes nós percebemos, por exemplo, o que nos é muito fácil realizar e aquilo que fica com uma certa dificuldade ou que nos afronta. Eu não estou falando de orgulho e vaidade, porque isso é comum a todos nós em graus variados, quando não expressos, sentidos, porque também temos aí o secreto da alma, onde muitas das vezes interpretamos um personagem para nos colocarmos como humildes e sinceros, e no íntimo corre de outra forma, no íntimo se constrói de outra maneira. Então, é fácil se entender, como está aqui na questão 871, a pergunta, para a gente não fugir da parte também didática, pois que Deus tudo sabe e não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Sabedoria divina. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? E aí a resposta, eu acho que ela é extraordinária para nós, porque a gente não tem que provar nada a Deus. A gente está provando a nós mesmos, né? Exatamente se a gente vai sucumbir ou não a determinado desafio e que vai nos trazer mérito ou desmérito, né? A nossa propriedade. Por isso não entendermos o futuro. E por que Kardec também coloca isso? Porque na época, com o advento do estudo, desenvolvimento, da pesquisa que Kardec elaborou sobre a expressão dos espíritos que se fazia em Paris à época, ele precisava desmistificar o que muitos, por sua conveniência e escolhas equivocadas, traziam como mérito de entender ou saber do futuro. Aquele que lia, aquele que conhecia, ou aquele que dizia conversar com os espíritos e saber sobre o futuro de um coletivo ou do individual, de determinado ser. Isso foi interessante porque, ao desmistificar isso, ele trouxe seriedade de demonstração à doutrina para aqueles que estavam iniciando e avaliando a doutrina. Ela foi motivo de muita crítica, a gente tem que lembrar, né? Então, ele desmistificou, tirando de sobre o véu, né, da ignorância e das más inclinações de alguns em criticarem a doutrina, essa expectativa. Assim, não, está falando sobre os espíritos porque eles vêm e falam do futuro. Não, nem do passado, nem do futuro. Nós temos alguns insights, porque é certo que aos espíritos mais elevados, que não estão aqui encarnados, é dada a possibilidade de ter um conhecimento do porvir. Mas esse conhecimento ele não é absoluto. Vamos lá. Se nós vamos tratar mais à frente do livre-arbítrio, mas já podemos dar aqui, nós sabemos das nossas escolhas. Nós mudamos os processos. Então, dizer que você fatalmente, como existe no texto aqui, a fatalidade, né,
do fazer ou do acontecer, ou do sucumbir ou não sucumbir, está numa questão muito simples. Podemos mudar. Podemos mudar. Como diz o Chico, nos deixou diversas frases e exemplos, a gente não muda o nosso passado. Daí o fato de não termos o conhecimento do passado, a gente não muda, a gente usa, na verdade. Mas a frase é essa: a gente não muda o nosso passado, mas decide agora mudar o futuro, o amanhã. Ele diz o amanhã, que é o futuro, né? Porque, como dizem, o futuro a Deus pertence. É uma frase, né? É apenas uma frase. O futuro pertence a nós. Nós construímos o futuro. Daí o fato, inclusive, muito claro, de justificar as reencarnações. O espírito e a reencarnação. Porque se nós não fôssemos frutos de múltiplas, de um número extraordinário de encarnações, como estaríamos hoje aqui fazendo uso dessa tecnologia, da gravação, da luz, de tudo que está à nossa volta, da saúde, de toda a ciência que está à nossa... Nós estaríamos a cada vez que nascêssemos reiniciando do mesmo ponto. Não teríamos responsabilidade sobre os nossos atos. Portanto, essa responsabilidade fica entre o mérito e o demérito de ter realizado ou não. Não haveria essa responsabilidade. Não haveria percepção do divino. Não haveria praticamente nada. Estaríamos restartando, reiniciando e deixaríamos de ser uma espécie que está em evolução, né? Ainda estamos, como gostam de dizer, em construção. Eu diria que ainda botando muitos alicerces, não subiu parede alguma, quanto mais qualquer teto, né? Mas estaríamos sempre iniciando, como princípios espirituais, talvez, se quiséssemos dar o sentido da espiritualidade, mas estaríamos como princípios básicos o tempo todo. Então a encarnação o nosso sentido somos hoje resultado de todo o acúmulo, de todas as expressões, de tudo aquilo que experienciamos, de todo o nosso acervo passado, de ajustes, todo o acervo daquilo que realizamos de bom, daquilo que não realizamos de bom, daquilo que deixamos de realizar, porque entre realizar o que é bom e realizar o que não é bom, existe uma grande ausência também. É a de não realizar aquilo que nos era possível. Isso muitas das vezes vamos postergando, né? Vamos deixando para lá, e as nossas existências passadas, isso se acumula de uma responsabilidade. Mas eu não tomei decisão nenhuma para determinado assunto. Pois é, essa foi uma decisão. A decisão de não tomar nenhuma decisão. A decisão de se tornar isento. Ninguém está isento de si mesmo e das consequências que promove, né? Quando a gente está dizendo assim, eu não contribuí, mas ficou de braço cruzado. É aquilo. Nós, pelo processo da caridade, a gente não vai ajustar um mundo que hoje tem aí mais de 1,2 bilhões de irmãos em situação de miséria absoluta, fome e sede e falta de saúde. Mas a gente pode começar a olhar para o nosso lado imediato. Quando começamos essa gravação com todos vocês, que vão nos alcançar na próxima quinta-feira, dia 22 de junho, de 2023, ou no futuro dessa gravação, vão saber que nós começamos falando que estava frio, precisamos de donativos, de cobertores, de agasalhos, de roupa limpa, que a gente possa doar aquilo que não tenha mais serventia. A gente pode realizar alguma coisa aqui imediata, né? Então, nós, sim, somos responsáveis pelas nossas ausências. Eu prefiro, de modo particular, dizer que eu estou aqui nessa presente encarnação buscando realizar aquilo que deixei de realizar. Muito mais daquilo que deu de errado, mas buscar o que de errado foi a consequência de não ter realizado, né? A gente tem que lembrar disso. Daí a questão de que somos todos responsáveis, né, pelas nossas ações, e o fato de conhecer o futuro nos tornaria falíveis demais. Imagina, se eu vou para a prova com a cola completa, né?
Já temos a possibilidade de fazer prova com consulta. Quem lembra dos bancos escolares vai lembrar. A prova é com consulta? A prova é com consulta. Né? Nós já temos, na vida nós estamos com prova de... Temos prova com consulta? Temos. Nós temos as leis divinas gravadas em nosso íntimo. Nós temos as leis humanas, que nem sempre são devidamente equilibradas, podem ser legais, mas não necessariamente morais, mas elas estão aí como regramento para a nossa conduta e nossa ação. E muitas vezes arbitramos passar por cima delas. Nós temos as experiências à nossa volta. Nós já sabemos o que nos faz mal, que por conseguinte faz mal ao nosso semelhante. A qual semelhante? Desde o familiar, ao amigo, ao vizinho. Seja ele um afeto ou um desafeto, a gente sabe que produzir o mal não é um direito nosso, tanto quanto não queremos que seja produzido para nós. São máximas cristãs que o Cristo trouxe, deixou gravado, marcando essa separação do calendário antes e depois dele, porque isso ficou no consciente coletivo da humanidade. Né? Ficou no consciente. Então, a gente não pode saber do futuro, porque senão a gente não realizaria nada. Já vai dar desse jeito mesmo, não vou fazer nada não. Eu vou ficar rico. Então eu vou ficar aqui, já vou sair gastando por conta. Vou jogar, vou fazer, vou acontecer, porque eu sei que eu vou ficar rico. Eu vou ficar pobre, não vou fazer nada na vida. E pobre é uma relação, né? Rico e pobre também são relações. Rico em relação a quem, ou a que meio, e a pobreza a idem. Porque aquilo que chamamos hoje de dificuldade nossa, falando por reflexão própria, é fortuna frente a outros tantos, como esse mais de bilhão de irmãos que nós falamos que diariamente passam fome, sede, não têm acesso à saúde e na maioria e certamente só deixarão de passá-lo quando sucumbirem materialmente, fisicamente, fisiologicamente, biologicamente, melhor dizendo. Então, são nossas escolhas, né? São nossas buscas. A gente não pode manipular o futuro, a gente pode ter uma percepção de acordo com os resultados. Né? Se eu não estudo, eu vou para a prova, eu sei que eu não vou conseguir realizá-la a contento, né? A não ser que eu fosse um gênio, e se gênio fosse, já teria estudado bastante para assim ser. Então, a gente sabe que o futuro não chega às nossas mãos por essa razão. Passando do não conhecimento, porque a gente não tem que provar nada, a gente não precisa que Deus nos prove nada, mas sim temos que provar a nós através da divindade de Deus que nos permite, vamos para livre-arbítrio, as nossas escolhas, que é a questão 872. E é uma questão do livre-arbítrio, pode se resumir assim, questão 872, está aqui na cola da frente do computador. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal, aos atos que pratica. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Lembra a questão do futuro? A gente já sabe que tem as nossas escolhas, né? Então, os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência, ou até por missão, né? E aí o texto é uma questão bastante longa, 872, está aí para cada um de vocês que se interessa em buscá-la, mas no seu resumo, nós somos consequência dos nossos pensamentos e atos. A pensamento é tudo que realizamos, tudo que está à nossa volta, toda a materialização provém do nosso pensamento. Nossa mente, realizada através do cérebro, acontece, a gente primeiro cria para depois aplicar. Né? Primeiro a gente pensa para depois exercer. Então, fruto do nosso pensamento, de nossas ações, porque existem muitos pensamentos que não são realizados, felizmente, né? Tem os pensamentos também bons que não são realizados, infelizmente. Aí eu tenho vontade de ajudar as pessoas. Um dia, quando eu ganhar na loteria esportiva, eu vou ajudar muitas pessoas. Pois é, esse é um tipo de pensamento que a gente não realiza, porque fica numa expectativa, numa esperança, numa condicional. A gente coloca um condicionamento, a gente coloca uma pré-exigência para realizar, não realiza, e a consequência, lembra que eu falei das questões da ausência, da não tomada de decisão, de não ter feito algo? Pois é, somos responsáveis
Muitas das vezes não pelo que realizamos, mas por aquilo que deixamos de realizar quando oportunidade tivemos. É a mesma questão do livre-arbítrio. Não é só pelo crime. Então, muitas das coisas que pensamos que não são boas, por exemplo, quando usar um termo que é muito comum para todos nós, a grande maioria de nós, é que quando somos fechados no trânsito, ou quando estamos numa condução e o motorista destrambelha com aquele ônibus, ou quando, enfim, estamos aí no cotidiano e alguém nos cruza o caminho pisando em nós ou nos dando um esbarrão, sentimos muitas das vezes aquele sentimento de raiva, de afronta, né? Somos afrontados. Por que está fazendo isso comigo? E, ao mesmo tempo, a gente tem vontade de dar réplica, né? Não, eu vou devolver isso. Por que está fazendo isso comigo, né? Que coisa, né? Mas aí aquilo se acalma e a gente pensa o seguinte: pensamos, mas não realizamos. Livre-arbítrio. Na condicional, nós tivemos a capacidade de refletir e não produzir, mas tivemos o pensamento. Então, entre o pensamento e a realização vai uma distância, na realização, a concretização desse pensamento, ou a não concretização quando ele fica em secreto. A gente coloca uma questão aqui, nós estamos submetidos, muitas vezes a gente fala a provas, né? Mas eu costumo pensar que nessas provas nós temos grandes oportunidades de missões. Missão, a gente fala que só os espíritos mais elevados que vêm em missão. Não. Depende, aliás, esse não é correto dizer. É muito mais reflexivo. Se nós temos uma capacidade intelectual maior, nos cabe o direito de escolhermos estarmos produzindo como uma missão aquilo que seria uma prova. Vamos lá. Nós não tivemos, e não tem aí na coletânea da literatura espírita, os exilados de Capelo, né? O que são os exilados de Capelo? São espíritos que, vivendo na constelação de Cocheiro, alguns espíritos não estavam em consonância com o desenvolvimento intelectual e moral. Porque não adianta só, porque somos todos iguais perante Deus. Somos todos iguais, criados simples e ignorantes. Somos todos iguais perante Deus moralmente, pelas oportunidades, intelectualmente, pelas nossas escolhas. Estamos tratando disso agora, livre-arbítrio. Então, alguns sempre vão estar com maiores aquisições intelectuais do que outros. Mas, na lei de causa e efeito, moralmente, nós temos as nossas consequências. Ora, se eu já tenho discernimento bastante pelo meu desenvolvimento intelectual, pela capacidade, não estou dizendo que a doutrina espírita nos faz melhor do que as outras, mas ela nos torna consciente de quem somos, porque aqui estamos e para onde vamos. Mas as outras religiões ficam numa expectativa de que para muitos não existe a reencarnação. Eu prefiro entender, eu tenho a certeza de entender que a reencarnação nos torna muito mais conscientes de quem somos, né? E do porquê aqui estamos, e com uma razão muito simples, como já falamos, né? Porque senão não haveria sentido estarmos indo e vindo, seríamos sempre os mesmos. Então, nessa questão, nós podemos ser missionários? Podemos. Podemos levar por missão nos melhorarmos e, com isso, melhorar o nosso entorno, melhorar aqueles que estão juntos ou próximos de nós, aqueles que só nos cruzem o caminho, né? Quando tomamos por missão a tarefa, como muitos dos nossos irmãos na atividade em várias casas espíritas estão saindo nas madrugadas, essas madrugadas frias, para auxiliar pessoas desconhecidas. Eles estão deixando o abrigo da sua casa, estão deixando o descanso de um dia de trabalho, estão deixando, enfim, de realizar algumas coisas por escolha de fazê-lo por uma pessoa, por um semelhante, por um estranho que está ali desassistido temporariamente de valores materiais. É uma busca que nós temos. E então é uma missão. Nós tomamos por missão. Não que sejamos espíritos missionários, por favor, não. Tá? Mas podemos nos imbuir de missões, de nos tornarmos determinados nessa busca de nos melhorarmos.
É o nosso livre-arbítrio. Temos ou não temos consequências das nossas escolhas? Claro que temos. Mas fazendo o bem, eu vou resolver o meu passado? Não. A gente não muda o que foi no passado, mas a gente muda agora, como disse o Chico Xavier, o nosso amanhã. Nós nos depuramos, nos tornamos pessoas melhores. Quando estávamos falando dos exilados de Capela, eles para cá vieram para que pudessem, primeiro pelo seu adiantamento intelectual, pelas suas aquisições como espíritos dessa intelectualidade, trazer um progresso. Isso é fato. E nós temos hoje um grande progresso. Se olharmos os últimos 100 anos da humanidade, se olharmos os últimos 5 anos, as expectativas, né? Hoje já estamos lidando com inteligência artificial nos auxiliando e participando diariamente das coisas em nossas vidas. Em 1900 houve uma grande epidemia, que foi a influenza, que devastou, matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, como aconteceu agora recentemente com o Covid. Não havia ciência suficiente para fazer frente a ela. Hoje temos essa vacina, tomamos aqui no posto todos os anos, aqueles que já são passíveis de tomá-las, estão aí disponível, tecnologia, avanço. Alguém com um espírito mais elevado, que estudou mais, que tem maior consciência, maior intelecto, foi capaz de um conjunto de pesquisadores realizar essa vacina, como estamos realizando outras tantas agora. Mas isso tudo são influências que nós temos. Agora, não nos tira o sentido de responsabilidade das nossas escolhas. Portanto, como está aqui, eu vou pegar. A fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que como espírito escolheu, e como prova, expiação ou missão. Olha só, está contido aqui, nós estamos falando. Podemos escolher missão, mas eu não sou um espírito assim tão evoluído. Você necessariamente já tem o atributo da sua escolha, de escolher antecipadamente suas tarefas e de botar algumas missões. É que muitas das vezes nós nos distraímos. Por isso que a gente não pode conhecer o futuro e tampouco lembrar do passado. Porque a gente vai se distraindo muito facilmente e a gente se desvia rapidamente da condução daquilo que nos é propiciado. A gente tem a oportunidade, mas desvia. Se coisa boba, vai perder tempo com isso? Não, vai aqui que a vida está mais fácil por aqui. Fácil no momento, mas as consequências, os desdobramentos cabem a nós. Certamente que eu, particularmente falando, fiz más escolhas, diversas más escolhas no passado. Isso me traz uma responsabilidade, sobre isso traz, mas me é dado pelo livre-arbítrio o direito de reparar. Nem necessariamente sobre aquele episódio, porque eu não posso voltar ao passado, não necessariamente com a pessoa ou com o conjunto de pessoas, porque muitas das vezes elas não estarão afetas que eu faça isso, mas eu posso reparar num conjunto de ações que eu vá tomando à frente. Então, partindo de mim, estou aqui me expondo, sou expositor, estou colocando aqui com vocês, o nosso livre-arbítrio nos dá a possibilidade da mudança da nossa carreira espiritual. A carreira terrena e a carreira espiritual. Essa é a forma pelo qual, sem a razão dessa encarnação, do sentido, as consequências seriam o acaso. E haveria mérito ou desmérito, não haveria mérito ou desmérito dos nossos sentidos. Fato esse que nós somos senhores, não do nosso destino, mas das nossas escolhas. Destino é uma consequência de um conjunto de escolhas. Ao destino da humanidade estamos predestinados, um espaço maior, aspas, à felicidade. Isso depende do quê? Das nossas escolhas, do mérito daquilo que fazemos e do demérito daquilo que deixamos de fazer ou que fazemos de modo equivocado. Que possamos, através desse estudo, realizarmos essa aferição, que a gente acorda, Bica, todos os dias num automatismo. A gente realiza milhares de ações num dia, tem milhares de escolhas num dia, a neurociência já nos prova isso, mas elas estão dentro de um automatismo.
possamos refletir mais, pensarmos mais quem somos e por que aqui estamos e nos aplicarmos de uma forma que a gente possa melhorar a nossa carreira espiritual. A gente fala hoje tanto aí no meio corporativo da evolução, da capacidade, do crescimento, do desenvolvimento. Vamos fazer isso com a carreira do espírito, porque somos espíritos encarnados em processo de progresso, de evolução, de desenvolvimento, de acordo com as nossas escolhas. As possibilidades se apresentam. Podem ser provas? Pode. Podem ser expiações? Pode. A gente coloca muito mais peso na expiação, na prova, do que na missão. E que eles estão dizendo. A missão são oportunidades de realizações que muitas das vezes, como é dito, né, tem uma colocação que a minha esposa sempre faz, um ato de amor, como ela ouve, que já foi dito, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Né? Considerando os pecados, as más escolhas, aquilo que nos trazia um certo conforto em detrimento do bem-estar alheio e as nossas não decisões, que são as nossas isenções, né? Os isentões, que já fomos em tantas oportunidades e que causam consequências, certamente. Então, que possamos, agradecidos por essa oportunidade da reflexão, da tarefa, dessa exposição com todos vocês, ter contribuído, mesmo que minimamente, para esse mote, para esse movimento de cada um de vocês na busca do conhecimento e da ação, pensamento e ação, da melhor ação possível para a melhora de todos nós. Ficamos agradecidos, rogamos a Deus, nosso Pai, a oportunidade da continuidade da tarefa e que tenhamos no nosso íntimo, na bússola íntima voltada para esse norte permanente, moral e ético, que é Jesus. Que assim seja, graças a Deus.